Fala, galera! Olha quem tá de volta. Ele mesmo, o X1 da Tropa do Sentimento. Aquele vídeo que a galera curte muito. Vocês gostam quando eu faço comparativo do Fluminense com os nossos adversários. É um tipo de vídeo, é uma série de vídeos que eu faço aqui. Comecei a fazer na metade do Campeonato Brasileiro, mais ou menos, de 2021 pra cá. E tem feito muito sucesso. Eu não tenho feito dos vídeos aí do Campeonato Carioca, porque não vale a pena, porque a diferença técnica é abissal. Mas eu fiz contra o Milionários e se confirmou o resultado dentro de campo. E vou falar pra vocês, aconteceu uma coisa nesse X1 aqui que foi inédito, que não tinha acontecido. Eu já devo ter gravado o quê? Uns 30 ou mais vídeos de X1 da Tropa do Sentimento, comparativo do Fluminense com os nossos adversários. E aconteceu algo nesse vídeo aqui que não aconteceu em nenhum. Enquanto eu não chego lá e você fica sabendo o que é, você já quer deixar aqui no chat, você que estiver assistindo ao vivo, ou você que estiver vendo depois o vídeo gravado, deixa aqui no comentário rápido o que você acha que aconteceu. E vamos ver se você vai acertar. Galera, muitas informações sobre o Olímpia. Vai ter muita gente se surpreendendo aqui, hein? Positivamente ou negativamente? Não sei, vamos ver. Queria pedir aqui para você deixar teu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de amigos que você puder, seguir o nosso Instagram e rapidinho clicar aqui no primeiro link da descrição e baixar o OneFootball, que é o aplicativo de futebol mais completo que tem. Quer ver um exemplo que eu vou te dar prático? Hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui na véspera de Fluminense e Olímpia, terça-feira. Hoje é dia 8 de março e hoje tem América Mineiro e Barcelona de Guayaquil. Na hora desse jogo eu não vou estar em casa, eu não vou conseguir assistir. Por onde eu vou acompanhar? Pelo OneFootball. Eu já marquei lá, ele vai me dar lance a lance, lances de perigo, gol, tudo o que acontecer na partida. E assim que terminar o jogo, ele me dá lá as estatísticas e os melhores momentos. Então assim, até para quem não consegue assistir o jogo, no final, ou você acompanha lance a lance ali do que está acontecendo, ou no final, com os dados estatísticos e com os melhores momentos, você consegue ficar bem ciente de tudo que aconteceu. Então não perde tempo não, galera. Clique aqui no primeiro link, é 100% de graça e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas para me ajudar, tem que ser por esse link que está aqui na descrição, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Vou passar para você aqui algumas informações sobre o Olímpia, tá? O Olímpia, ele nesse momento é o quarto colocado no Campeonato Paraguaio, tá? Ele tem 2 vitórias e 2 empates. Ele ocupa a quarta colocação. É importante ressaltar que o Olímpia, assim como o Fluminense, ele tá vindo numa sequência sem derrotas muito grande. Na verdade, o Olímpia tem uma coisa que no Fluminense que o Fluminense não tem. Enquanto o nosso amado tricolor é o time de melhor sequência de vitórias no planeta Terra. Alô, ET, alô, Marte. Tem algum país aí, algum ETzinho aí, algum clube aí de Júpiter com mais vitórias consecutivas do que o Fluminense? Porque aqui no planeta Terra não tem, tá? Estamos dominando o mundo nesse quesito. Quantidade de vitórias seguidas. Você que é hater ou você que torce por outro clube e tá secando o Flusão, chupa. Melhor clube do mundo no momento, tá? Vocês ficam pirados com isso, né? O Olímpia tem uma coisa que a gente não tem. O Olímpia tá invicto. O Olímpia não perdeu ainda na temporada 2022. O Fluminense teve aquela infeliz derrota lá pro Bangu. De lá pra cá ganhou tudo, absolutamente tudo. O Olímpia não perdeu. O Olímpia tem 8 jogos na temporada, sendo 4 no Campeonato Paraguaio, com 2 vitórias e 2 empates. Ocupa a quarta colocação, como eu já falei, a 7 pontos atrás do primeiro colocado. E quem é o primeiro colocado do Campeonato Paraguaio? O Cerro Porteño. Aí você deve estar se perguntando assim, André, aquele Cerro Porteño que a gente eliminou da Libertadores do ano passado, com 2 vitórias, ganhando lá e ganhando aqui? Pois é, ele mesmo, tá? E aí eu falo pra vocês, se a gente eliminou com propriedade, com o Roger Machado no comando, um time tecnicamente inferior, o nosso, que era inferior ao time de hoje, nós eliminamos ano passado o time que é o líder do Campeonato Paraguaio hoje, o que será que a gente vai fazer com o quarto colocado? Aí já é a primeira referência que a gente tem, tá? Mas vamos seguir. Além desses 4 jogos no Campeonato Paraguaio, o Olímpia, ele já disputou 4 jogos na Libertadores também. Enquanto o Fluminense entrou na fase 2 da Libertadores e passamos pelo Milionários com 2 vitórias, 4-1 no placar agregado, o Olímpia já jogou 4 vezes. 2 vezes, galera, com César Valerro
do Peru e venceu as duas partidas, tá? Ganhou a primeira de 1-0 fora de casa e a segunda de 2-0 lá em Assunção. Enfrentou o Atlético Nacional, ganhou a primeira de 3-1 também lá em Assunção, e empatou de 1-1 fora de casa. Ou seja, eles têm 2 jogos a mais do que a gente na Libertadores. Então, assim, é uma galinha morta? O Fluminense vai passar o trator 8-0 2 vezes? Não, não é bem assim. Mas vocês vão ver. Bom, eu não vou dar spoiler, não. Eu não vou dar spoiler, não, do que vocês vão ver agora no X1, que eu já vou colocar a imagem na tela. Antes disso, é uma outra referência, um outro dado estatístico, que não vai determinar quem vai ganhar ou quem vai vencer a partida, mas é importante você saber. Eu, particularmente, eu gosto muito desses dados e eu gosto de trazer para vocês. Já trouxe a posição do Olímpia no Campeonato Paraguaio, já trouxe a campanha deles na Libertadores, já trouxe quem é líder lá no Campeonato Paraguaio, uma referência, né? Quem é o líder? A gente eliminou o líder ano passado com propriedade. O Olímpia é o 4º colocado. Eu vou trazer agora o valor em milhões de euros do elenco do Olímpia e do nosso elenco. Ah, André, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada é o caramba. Quanto mais bem avaliado o elenco, quanto mais rico for o clube, melhor jogadores eles têm, maior probabilidade de conquistar títulos. Ou não. Por que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o arquirrival da Lagoa briga por todos os campeonatos que disputam? Porque é um clube que tem muito dinheiro, contratam jogadores valiosos, isso faz o valor do elenco subir. Teoricamente, o jogador que é mais caro, ele tem mais qualidade técnica. Teoricamente, às vezes na prática isso não se reflete. Eu sei. Mas teoricamente isso acontece sempre. Então o elenco do Olímpia, ele está avaliado em 17.830.000 euros. Caramba, André, é muita grana. É mais de 100 milhões de reais que está avaliado aí o elenco do Olímpia. É muito dinheiro, né? 17.830.000 euros está avaliado o elenco do Olímpia. Tem 2 jogadores que se destacam bastante. Eu vou mostrar para vocês quais são. 2 que são os jogadores aí que estão avaliados acima de 1 milhão de euros. Os outros todos abaixo de 1 milhão de euros. Ou seja, se vocês, quando assistirem o jogo, tiver algum jogador do Olímpia aí que se interesse, já fica ciente que ele não custa tanto dinheiro assim. Só como um comparativo, sabe quanto está avaliado o elenco do Fluminense, galera? 60 milhões de euros. Que isso, André? É isso. E quanto o elenco todo do Olímpia vale 17.830.000 euros, o elenco do Fluminense está avaliado em mais de 60 milhões de euros. Ou seja, mais do que o triplo. Mais uma referência para você, tá? Vamos à tela. Preparei essa arte aqui com muito carinho. Comparando, para você que não conhece o X1, galera, o que é o X1? É um comparativo jogador por jogador, posição por posição. E eu peguei aqui os dados dos últimos 12 meses de cada atleta. Para você não falar assim, ah não, esse cara jogou pouco nessa temporada. Ah não, esse aqui não tem um padrão ainda para poder mostrar, não tem uma curva bacana, ele jogou 2 partidas. Eu peguei os últimos 12 meses de média. E aí você pega campeonato nacional, campeonato internacional, campeonato regional. Você pega tudo que é tipo de torneio e dá para tirar uma média legal entre os atletas. Tá legal? Esqueci de passar, eu ia começar a falar e esqueci. O time do Olímpia ele vem com 2 desfalques para o Rio de Janeiro. Tá? Eles já estão aqui no Rio de Janeiro, chegaram ontem, segunda-feira. O primeiro é o goleiro, que é um dos destaques, Alfredo Aguilar. Ele tá lesionado e esse Gaston Oliveira aí, Oliveira, ele é o reserva, ele é o goleiro reserva, tá? O goleiro titular é o Alfredo Aguilar e ele é desfalque, não vai enfrentar o Fluminense. Um outro desfalque é o artilheiro da equipe com 5 gols na temporada, que é o Guilherme Paiva, tá? Ele estava no banco de reservas contra o Atlético Nacional, entrou ao longo da partida e foi expulso. Tá? Ele é o artilheiro. Prestem bem atenção nessa informação que eu vou dar para vocês agora. Vou repetir o nome do guerreiro, hein? Guilherme Paiva é o artilheiro do Olímpia na temporada com 5 gols. E sabe aonde ele estava até o fim do ano passado? Emprestado ao Náutico Capibaribe. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? O destaque da equipe do Olímpia nesse ano, o artilheiro com 5 gols, estava emprestado ao Náutico até a última temporada. Não tô falando do Náutico com desmérito. O problema é que o Náutico participa da Série B do futebol brasileiro e nem brigar para subir, o Náutico brigou. Então, o destaque da equipe do Olímpia, ofensivamente falando, estava disputando a Série B sem destaque
no último Campeonato Brasileiro. É mais uma referência, tá legal? Vamos seguindo, galera, então. Goleiro Fábio, do Fluminense, média, tá muito bem na Libertadores, tomou apenas um gol até agora, tá? O Fábio, ele tem uma média nos últimos 12 meses de 6,86. Se pegar a média do Fábio nesse ano de 2022, é muito maior. Mas eu tô sendo justo, tô pegando os últimos 12 meses, então isso aí inclui a Série B lá que ele disputou pelo Cruzeiro, tá? 6,86. O Gaston Oliveira, como eu falei, é o goleiro reserva do Olímpia, pegando a média dos últimos 12 meses, ele tem uma média de 6,83, tá? Diferença mínima aí, mas o Fábio leva vantagem. O Fábio é um goleiraço, né, galera? Assim, é difícil a gente comparar o Fábio com qualquer outro goleiro do Brasil, do futebol sul-americano, mas eu tô sendo justo, eu tô pegando números, dados estatísticos dos últimos 12 meses. Então, comparando goleiro com goleiro, o Fábio é melhor, pelo menos nos últimos 12 meses. 1-0 Fluminense nesse X1, tá? Victor Salazar é o lateral direito deles, com o nosso Calegari, nosso queridíssimo Calegari, que joga de ala nesse sistema do Abel. Um outro detalhe que eu preciso passar para vocês. O Fluminense joga no 3-4-3. O Olímpia, outra informação. É muito informativo esse vídeo. Eu vou lembrando, eu vou passando para vocês, tá? Esse time base do Olímpia que eu tô pegando aí foi o time que enfrentou o Atlético Nacional, ok? Foi o time que enfrentou o Atlético Nacional e eu não poderia deixar de destacar, né? Porque foi o jogo que empatou com 1-1 lá na Colômbia, um jogo dificílimo pro Olímpia. Muita gente até achou que o Atlético Nacional ia virar esse jogo, ia se classificar. Então esse é o time base. A escalação oficial do Olímpia a gente só vai saber horas antes da partida, né? Então o Victor Salazar, que não é parente do nosso amigo Fernando Salazar, um queridíssimo amigo, apoiador grande aqui do nosso canal, ele tem uma média aí nos últimos 12 meses de 6,74 de média. Reparem nas notas do time do Olímpia, tá? Será que tem algum jogador nota 7, 7,5? 6,74 o lateral direito deles. Já o nosso queridíssimo Calegari tem uma média, e tá crescendo muito esse ano, depois que se tornou titular no Fluminense, de 6,86. Então o Calegari tem uma média melhor. O Calegari, que está se firmando ainda como titular do Fluminense, tem uma média melhor nos últimos 12 meses do que o Victor Salazar. Porém, o Victor Salazar ele tem um aproveitamento aí, galera, nos cruzamentos, melhor do que o Calegari. O Calegari tem um ponto fraquíssimo, que é o cruzamento, o apoio ofensivo. Ele deixa muito a desejar. Tá evoluindo, tá melhorando, mas ainda peca muito nos cruzamentos. Então, enquanto o Victor Salazar tem um aproveitamento de 20%, o nosso Calegari, nos últimos 12 meses, teve um aproveitamento de apenas 6%. Tá? Então, no critério cruzamento, o Victor Salazar é melhor, é bom ficar de olho nele. Ele acerta 1 a cada 5 cruzamentos. É uma média bem razoável. O Calegari precisa melhorar nesse quesito, mas o Calegari tem uma nota, uma média melhor nos últimos 12 meses. 2-0 Fluminense nesse confronto aí, tá? Nino ou Saul Salcedo? Aí você deve falar assim, André, é o Ninão da massa, lógico, né? O Nino não perde pra ninguém. O Nino tá com uma pré-lista da convocação e da seleção brasileira, com chances de disputar, inclusive, a Copa do Mundo. Óbvio que deu o Nino, né? Pois é, óbvio que deu o Nino. Sim, deu o Nino, tá? O Nino tem uma média nos últimos 12 meses aí de 7,05 e o Salcedo de 6,77. 6,77. O porém nessa história é que o Salcedo, ele é um jogador de qualidade, tá? E é o segundo jogador mais valioso desse elenco do Olímpia. Eu tô dando vários spoilers para vocês aqui, galera, de nível de qualidade, valor de mercado, qualidade técnica do time do Olímpia. Prestem bem atenção. O Saul Salcedo, que tem uma média de 6,77 nos últimos 12 meses, é um dos destaques desse time do Olímpia e o segundo jogador que vale mais. Ele tá avaliado no Transfermarkt em 2,5 milhões de euros. O Salcedo, inclusive, foi o jogador que fez o gol do empate lá na Colômbia e Medellín contra o Atlético Nacional. Então, apesar do Nino ter passado por cima dele em referência às atuações dos últimos 12 meses, é bom ficar de olho no Salcedo, tá? Antolin Alcaraz com David Braz. André, cadê o Felipe Melo? A gente joga com 3 zagueiros. Como eu falei para vocês ainda agora. Eu
botei essa escalação de acordo com a escalação do Olímpia, no 4-4-2. Então, eu botei o Felipe Melo, que joga de terceiro zagueiro, mas muitas vezes como líbero, como um primeiro volante, com o volante deles. Então, eu vou chegar lá, tá? Vamos zagueiro por zagueiro. David Braz com Antolin Alcaraz. Pô, o David Braz é brincadeira, né? É surpreendente o que esse cara tá fazendo no Fluminense nos últimos meses. É uma das contratações que muita gente questionou na época, inclusive eu. Eu não reclamei, não fui hater não, mas eu achava que ele ia chegar no máximo para ser um reserva de luxo ali, quando precisasse, jogar 5, 10 vezes por ano e olha lá. Cara, David Braz tá jogando demais, né? Titular absoluto da nossa zaga, líder desse elenco, marcou um gol lá em Bogotá contra o Milionários. Ele tem uma média de 7,02. Olha isso, hein? Não é fácil você ter um jogador média 7 nos últimos 12 meses. Já é o segundo no time do Fluminense, tá? Primeiro foi o Nino, agora o David Braz. Enquanto o Alcaraz tem uma média de 6,93, tem uma média boa, é um zagueiro duro, marca bem demais, é bom nas bolas aéreas. Então a zaga do Olímpia é um dos pontos fortes desse time. Então o Fluminense vai ter que ficar bastante atento e vai ter que criar uma quantidade de jogadas superior ao que ele vem criando ultimamente. Por isso que seria importante o Abelão colocar um meia de criação. Mas o time que está aqui é o time base que tem atuado nos últimos jogos. Pode ser que o Abel surpreenda a gente aí quando sair a escalação oficial, né? Cris Silva ou Ivan Torres? Rapaz, impressionante como o capitão Moldávia tem crescido de aproveitamento, né? E me surpreendeu. Parece que eu queimei a língua com o capitão Moldávia e tomara que eu tenha queimado mesmo. É um cara que, principalmente ofensivamente falando, tem um poder de criação bem legal. Gosto bastante do Cris, estou gostando bastante do Cris. Ele tem uma nota de 7,09, enquanto o Ivan Torres 6,91. O Cris tem aproveitamento de 40%, enquanto o Ivan Torres de 15%. Mais uma vitória para o Fluminense no X1, tá? André ou Richard Ortiz? Pô, é brincadeira, né? O Andrezão da Massa é o melhor volante do Brasil, não tem dúvida nenhuma. E, obviamente, levou vantagem. Apesar que o Richard Ortiz marca demais também. Uma diferença de 0,2, tá? O André tem 6,93 e o Ortiz 6,91. Repito, o sistema defensivo do Olímpia é muito forte. A gente deve encontrar alguma dificuldade ali. Felipe Melo, botei ali, ou Marcos Gomes? Bom, Felipe Melo, contando o tempo dele de Palmeiras, aí ele tem uma média de 6,86, enquanto o Marcos Gomes tem uma nota bem baixa, 6,60. Então, mais uma vitória para o Fluminense, tá? Vai contando, não perde as contas aí não. Até agora não perdemos nenhum X1, hein? Iago Felipe ou Fernando Cardoso? O Iago é um dos jogadores mais regulares do Fluminense. Foi capitão da última vez que foi titular contra o Milionários no estádio de São Januário. Tem uma média de 6,91, enquanto o Fernando Cardoso, 6,6. Nota bem baixa. Mais uma vitória para o Fluminense. Alejandro Silva ou Luiz Henrique? Luiz Henrique, o jogador mais técnico dessa equipe do Fluminense, na minha opinião, desse time titular aí, aquele jogador que a gente pode esperar algo diferente durante a partida. Ele tem uma média de 6,86 e essa nota realmente reflete o que o Luiz Henrique faz dentro de campo, porque ele oscila demais, tá? Ele oscila bastante, peca muito nas finalizações, só que o Alejandro Silva tem uma nota inferior de 6,77. Rapaz, será que é isso mesmo? 9-0 Fluminense? Por enquanto, sim. William Bigode ou Jorge Recalde? William Bigode que tem caído bastante ele pelo lado esquerdo. O Jorge também cai pelo lado esquerdo. A média do Bigode nos últimos 12 meses, incluindo o tempo dele de Palmeiras, é de 7,02, enquanto do Recalde é de 6,99. 10-0 Fluminense no comparativo jogador por jogador. Meu Deus! Derlis Gonzalez é o principal destaque dessa equipe do Olímpia, ao lado do Salcedo. Eu falei que o Salcedo era o segundo jogador mais valioso desse elenco, custa 2,5 milhões de euros. O Derlis Gonzalez é o mais bem avaliado, ele está avaliado no mercado aí em 2,7 milhões de euros, tá? Ele é camisa 10, mas ele joga tanto pela esquerda, pela direita. Tem atuado como camisa 9, sim, mas não é aquele camisa 9 pesado, fixo lá na frente, não é. Ele tá nesse X1 com o Germán Cano aí, mas é brincadeira, né? O Cano tem uma média nos últimos 12 meses aí de 7,07. Olha a média do Cano, hein?
enquanto o Delis Gonzalez é de 6,85. Então, 11-0 Fluminense. Chegamos na hora do X1 do treinador. Júlio César Cáceres contra o Abel Braga. Todo respeito ao Cáceres aí, é brincadeira o trabalho que o Abelão tá fazendo. É brincadeira o que o Abelão tem de experiência e conquistas no mundo do futebol. Então é óbvio que é ponto pro Abel Braga. Sendo assim, galera, sabe o que aconteceu nesse X1? 12-0 para o Fluminense, tá? Não tem nenhum jogador do Olímpia com uma média de notas de todos os campeonatos que disputou nos últimos 12 meses maior que um atleta do Fluminense. Impressionante. É a primeira vez que isso acontece nos mais de 30 vídeos que eu já gravei aqui de X1. Ah, André, então o Fluminense vai massacrar? Cara, espero que sim, mas não é isso que normalmente acontece em jogos de Libertadores. Eu espero 2 vitórias, o Fluminense é muito favorito. Eu mostrei para vocês números, detalhes nesse vídeo, a nossa superioridade em todos os aspectos. Porém, Libertadores, galera, não tem moleza. Não é só Libertadores não, tá? Futebol mundial. Olha o Globo aí, que tá perdendo de todo mundo de goleada lá na Copa do Nordeste. Veio e eliminou o Internacional de Porto Alegre na Copa do Brasil. Esse é só um exemplo. Se fosse fazer um X1 do Inter com o Globo, o Inter teria massacrado. Isso aqui, galera, não é bem um critério, é uma referência que eu dou pra vocês, tá? De quem é o favorito, de quem joga mais bola, de quem tem mais qualidade técnica, do clube que é mais estruturado. Agora, quando entra dentro de campo, tudo pode acontecer. Se o Fluminense se impor e fizer o que tem feito nas últimas 11 partidas, vence os 2 jogos. Vence aqui no Rio, no mínimo, por 2, 3 gols de diferença. E lá no Paraguai eu apostaria numa vitória magra, simples, mas eu apostaria sim em 2 vitórias do Fluminense nesse confronto. E você, o que você acha? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, 22 minutos, mas é muito informativo, muita coisa. Obrigado você que chegou até aqui. Se não deixou o like, deixa agora, se inscreva no canal. E não esquece, hein? O OneFootball tá aqui para você baixar no teu smartphone, no teu celular da Apple, no seu iPhone, de graça. É só clicar e baixar, mas por esse link tá aqui na descrição. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.